Para contextualizar, basicamente o professor fornecia para a gente um arquivo chamado myfile.dat. A gente precisava fazer a leitura binária desse arquivo, carregar todos os registros dele para a memória, usando alguma estrutura de dados. Eu acabei utilizando lista dupla. Inicialmente implementei com lista simples, funcionou, mas aí, enfim, depois eu comento mais sobre e troquei para lista dupla, que acabei nem utilizando basicamente minha lista dupla, mas está funcionando. Permitir fazer uma projeção dos registros, consultando apenas registros de um determinado tipo. Então, basicamente, eu vou ter 4 tipos, né? Vou ter C para caractere, I para integer, F para float, S para string. E se o usuário, por exemplo, eu quero imprimir, então, todos os inteiros, eu vou percorrer a minha lista imprimindo todos os inteiros. Essa aqui é a composição do arquivo, onde o primeiro caractere vai ser a informação do tipo, que eu vou precisar é, fazer a leitura do arquivo para, então, salvar na minha lista. Os próximos bytes aqui vai me informar qual é o tamanho. Eu estou considerando isso aqui nos próximos 4 bytes, então como se fosse um tamanho de um inteiro, vai me dizer qual é o tamanho do meu conteúdo. A partir desse tamanho que eu li, eu preciso percorrer o meu arquivo nesse tamanho aqui para ler, então, o meu conteúdo daquele elemento, daquele tipo, e salvar, então, no nodo essa informação naquele respectivo nodo da minha lista. E aí depois eu vou seguindo o arquivo até o final dele, né, fazendo a leitura e alocando nodo e salvando baseado nessa contextualização que eu já tinha dito. Vamos à implementação. Acho que inicialmente eu preciso exibir o arquivo funcionando. O que eu tenho aqui, né, eu podia exibir aqui também, eu tenho o main.c, o reg.c e o reg.h, né, apenas 3 arquivos, modularizei dessa forma. O meu reg.h, depois eu falo um pouquinho mais sobre ele, mas eu vou ter a definição da minha estrutura, eu vou ter as assinaturas dos meus métodos, eu fiz a implementação, perdão, das minhas funções, né, então, no meu reg.c eu vou ter a implementação dessas minhas funções. Aqui eu tenho só o retorno do tempo, por isso que eu estou olhando para a direita um pouco. E na minha main.c eu vou ter o meu menuzinho que conversa com o usuário e vai fazer a chamada das minhas funções. Né? O conversa com o usuário seria as interações com o usuário, no caso. Para mostrar ele funcionando, eu já tinha compilado, mas vou compilar novamente, e aí eu chamo, então, o meu arquivo. Então, basicamente, como eu disse, eu coloquei algumas verificações no meu C. Então, por exemplo, o usuário vai precisar carregar primeiramente o arquivo para poder fazer a impressão por tipo. Depois de carregado, ele vai poder selecionar. Aqui ele obrigatoriamente precisa informar um tipo aceito. Então, não pode ser I minúsculo, vai ter que ser o I maiúsculo. Para mim conseguir imprimir todos os meus inteiros aqui, por exemplo. Dando sequência, aqui ele vai apertar o F para imprimir todos os floats. Aqui depois ele vai imprimir todos o C para todos os caracteres. E, por fim, S para todos os strings. Feito isso, o 0 vai ser para dar um free list e encerrar a execução do programa. Eu já meio que comentei, né, um pouquinho sobre o meu reg.c aqui, meu reg.h, onde tem a definição da minha estrutura. Como eu comentei, inicialmente eu tinha começado somente com uma lista simples, eu acabei colocando uma lista dupla, porque conversando com alguns colegas a gente pensou, será que não vamos reutilizar esse trabalho para alguma coisa, não vamos evoluir? Então eu acabei optando por lista dupla, mas vocês vão ver no final que uma lista simples era suficiente, tanto que eu nem utilizo os previews, né? Eu apenas utilizo os next para percorrer na minha lista, tá? Então, na minha estrutura que eu chamei de reg, eu também criei um char para o tipo, um int para o len, né, para o length, o tamanho, e eu utilizei um tipo genérico de dado para armazenar a informação, já que eu não sei que tipo vai ser a minha informação, o meu conteúdo, né? Além dos ponteiros de next preview, eu vou ter aqui, então, as declarações das minhas funções. A load file basicamente faz tudo, depois eu vou mostrar, ela vai criar a minha lista, vai popular a minha lista baseado na leitura do arquivo e me retornar o head, né, que é o cabeçalho da minha lista. Não criei aqui uma struct sentinela para head e tail, para início e o final, eu acabei simplesmente chamando de head o meu primeiro elemento, né, e aí eu vou apontar para esse head para poder percorrer a minha lista a partir do head, tá? O meu print type, então vai receber lá o primeiro elemento que eu chamei de head, e eu vou ter, então, o tipo que o usuário vai informar para imprimir daquele tipo. Depois eu vou passar sobre cada um dos métodos e o meu free list é justamente para liberar a memória, né, fazer a limpeza. O meu main.c não vou tomar muito tempo, estou cuidando aqui, a ideia é fechar nos 10 minutos nessa última gravação. Eu vou ter lá a conversa com o meu usuário. Anteriormente a isso, eu declarei aqui 3 variáveis do tipo reg, que é a minha lista, inicialmente como null, um ponteiro que é a minha lista, inicialmente como null. Eu tenho o int.op, que vai ser a opção que o usuário vai digitar na tela, e eu tenho o char type, que vai ser o tipo que ele vai digitar também no teclado, não na tela, perdão. No teclado, né, com
o tipo que ele vai querer imprimir na opção 2, por exemplo. Eu vou ter aqui o meu menuzinho dentro do while. Meu while o meu do while vai se encerrar quando for igual a zero. A opção zero, o case zero aqui dentro do meu switch case é o que vai dar o encerrando, né? Quando o usuário apertar para sair, ele vai dar esse break. É, vai desse break não, vai sair do while aqui e aí vai chamar o free list, ou seja, eu vou encerrar o meu programa, então eu vou fazer a liberação da memória. A minha primeira opção é quando eu peço para o usuário para fazer o carregamento do arquivo, carregar o arquivo, né, o zero, como eu comentei, é para sair. Basicamente, aqui eu verifico se a minha lista é diferente de null, né, se já for diferente de null, então porque o arquivo já foi carregado, eu digo para o usuário, não, o arquivo já está carregado, pode ir para a opção 2, por exemplo, né, para imprimir os dados do arquivo. Caso contrário, o list ainda é igual a null, ele vai cair para cá, onde vai chamar o meu load file, passando o meu file .dat como parâmetro, e aí ele vai receber de volta o meu head, né, da minha lista aqui, já populada, e aí aqui ele simplesmente faz uma verificação, né, se deu tudo certo aqui, ele imprime lá para o usuário arquivo carregado com sucesso, né. Na verdade, se ele retornou alguma coisa, não que deu tudo certo, mas se ele retornou alguma coisa, ele já vai dizer que o arquivo foi carregado com sucesso. E aí, passando para a opção 2, ele só verifica se a lista ainda é igual a null, então vai dizer para o usuário carregar primeiro. Algumas verificações simples aqui também eu faço um do while, dizendo que o usuário precisa digitar o I maiúsculo, F maiúsculo, o C maiúsculo, S minúsculo, né? Eu acabei pulando, mas basicamente esse scanf aqui que eu dou igual a 1 e o getchar é quando, por exemplo, eu não sei se eu fiz ali no, coloca mais de uma letra, né? Então por isso que ele mostrou algumas vezes, e aí eu limpo o buffer aqui, eu percorro até chegar no barra N, limpo o buffer para não dar lixo na hora que o usuário vai digitar novamente a próxima opção. Indo lá para o meu reg-c, que vai mostrar agora as implementações de cada uma das funções, vamos começar pela mais simples, né? A free list, basicamente eu crio um aux aqui que vai me auxiliar, do tipo reg. Enquanto o head for diferente de null, ou seja, eu tenho nodos na minha lista, eu preciso ir percorrendo e fazendo a liberação. O meu aux, meu auxiliar, vai receber o head, eu estou recebendo o meu primeiro elemento da lista, e o meu primeiro elemento da lista atual aqui vai receber o next dele, ou seja, o head agora está apontando para o segundo elemento, porque eu faço um free, primeiramente, em data, nas informações que eu tinha no meu conteúdo de data, e depois eu faço um free no próprio nodo data, certo? E aí eu vou repetir isso para o segundo elemento, terceiro elemento, percorrendo toda a minha lista. O meu print by type, meu print type aqui vai receber o meu cabeçalho da lista, né, o meu primeiro elemento da lista, e também o tipo digitado pelo usuário lá no menu. Eu crio também um aux para me ajudar a percorrer a lista, andar na lista, né, do começo até o final, que vai inicialmente receber como head, enquanto ele for diferente do null, ou seja, ele vai indo na lista, eu vou receber aux recebe o próximo elemento, né, aux de next. Então eu vou sempre recebendo o próximo elemento da minha lista. E aí, para cada elemento, eu vou verificar se se o elemento é do tipo digitado pelo meu usuário. Se for do tipo digitado pelo meu usuário, só verifico qual é o tipo aqui que ele digitou, e aí faço a impressão, tá? Aqui tem um comentáriozinho, porque eu estava testando como imprimir string de outra forma, mas deu certo aqui, então tudo bem. Beleza? E aí eu vou fazendo a impressão. Ou seja, digitou I, sempre quando for o tipo do meu nodo também é do I que foi digitado pelo usuário, eu vou imprimir aquele elemento na lista. Eu acho que eu vou passar de novo dos 10 minutos, mas acho que agora vai dar boa. E por fim, a minha load file, que vai receber então o meu arquivo. Basicamente, isso aqui de abertura do arquivo é exatamente, ou melhor, bem semelhante ao que o professor passou pra gente nos slides. A única diferença é que o professor retornava zero, aqui eu estou retornando null, porque vi lá que era o retorno elegante, enfim. Eu crio o meu head, apontando ele para null, crio um aux aqui que vai me ajudar depois nos apontamentos, também recebendo null. No meu loop infinito, eu vou controlar esse loop infinito com um fread. Quando eu chegar ao final do arquivo, eu dou um break no meu while. O que eu faço é crio esse ponteiro para new, fazendo a alocação dinâmica de memória. Aí no meu primeiro fread, eu vou ler somente o meu primeiro caractere, uma única vez ele, para pegar qual é o tipo daquele elemento que eu vou fazer eu vou popular, né? Então eu já criei o meu nodo, o tipo dele vai ser desse tipo, seja um daqueles 4 tipos que a gente viu. Beleza? Se caso isso aqui for diferente de um, é porque eu cheguei ao final do meu arquivo, por isso que eu já dou um free new e dou um break. Caso contrário, já salvei aqui o tipo e vou para o meu fread já me posiciona no próximo elemento. E aí eu vou agora fazer a leitura do meu tamanho, né, do len.
Como eu disse, eu considerei que o len está nos próximos 4 bytes, por isso que o size of int. Vou pegar isso uma única vez. Qual é o elemento, o tamanho do meu conteúdo que eu vou ler na sequência e salvo isso em new. Então eu já vou ter o tipo e o tamanho. Agora eu pego o meu new data e faço uma alocação de memória para o data do tamanho que eu acabei de ler, que vai ser o tamanho do conteúdo que eu vou gravar em data. E aí o meu próximo fread, eu salvo no meu destino data, né, new data, uma única vez, ou melhor, o tamanho de um dígito, né? Vocês possam falar dessa forma, o tamanho de um dígito, a quantidade de vezes que é o tamanho do meu conteúdo. Então eu vou fazendo essa leitura do fread, né, até eu terminar esse tamanho anterior aqui, ok? Feito isso, eu peguei todo o conteúdo e salvei lá no data do meu nodo. Eu também seto o next e o previous dele como null, e aí aqui eu faço a verificação se ele é o primeiro elemento da lista ou não, né? Se ele for o primeiro elemento da lista, head vai receber o new e o meu aux também vai receber o new. Se ele não for o meu primeiro elemento da lista, então o aux de next vai receber o new, certo? New previous vai receber o aux e o aux vai receber o meu novo elemento da lista, tá? Eu fiz alguns comentários só para mim não me perder. Por fim, eu fecho o meu arquivo e retorno então o head lá pro main C, né, que vai receber a minha lista, né? Eu retorno o head, que é o meu cabeçalho, e eu vou ter todos os elementos da minha lista a partir do cabeçalho.